E o motociclista, ele trafegar não no acostamento, mas nesse corredor, ele pode ser autuado? Então, aí é uma infração um pouquinho complicada. Por quê? Porque ali, a autuação dele ali é deixar de guardar a distância de segurança, certo? Ele pode estar ali forçar a passagem, mas eu não acredito muito nisso, porque isso dependeria do outro veículo que ele está forçando se desloque mais à direita para evitar a colisão, certo? Se ele está ali um automóvel, uma motocicleta, cabe na faixa tranquilamente, velocidade baixa. O único detalhe ali é se ele está comprometendo a segurança. Está passando pertinho do retrovisor, o braço esbarrando, certo? A diferença é essa. E você transita nesse trecho aqui, como motorista, não como policial. Você vê que os motociclistas não esperam, eles vão mesmo. Não, vão. Então ele das duas, ou ele passa muito perto do veículo que ele está ultrapassando, ou ele vai para a contramão e te força a deslocar um pouco mais para a direita. Eu já até, voltando de aulas com o Mateuzinho ali, eu já capturei, a câmerazinha estava lá, situações assim, eu vou até gravar vídeo depois mostrando isso, ó, motociclista. Quando você joga aqui, que você força o cara que está vindo no sentido contrário a deslocar para não colidir com você, é artigo 91, tá? Forçar a passagem, infração gravíssima vezes 10. E dá suspensão do direito de dirigir essa infração. É pesado. Pesado. Quase R$3.000, que é o valor pecuniário da multa. E mais esse problema da suspensão de direito de dirigir. Vamos falar de desculpas farrapada? Não, depois eu só ia. Não, era só para falar, porque esse acidente é muito comum. Às vezes a gente precisa entrar nesses bairros ao redor aqui da rodovia. O veículo que está na rodovia, ele para. O motociclista, ele não tem essa maldade e acaba. A gente estava naquele restaurante uma vez com a menina. Aconteceu assim. Ela seguraram, ela entrou para o Alfaçu e o motociclista não se atentou para isso. É um acidente extremamente comum aqui no perímetro urbano da nossa cidade. Muito comum, muito comum. Ele vindo pelo corredor e foi e bateu. E é o mesmo que ocorre nos grandes centros também, eu, com toda certeza de afirmar isso, que esse acidente é muito comum de acontecer. Aí, volto a frisar, ali a gente tem uma concorrência de responsabilidade. Poder público, por não empregar ali uma obra de arte que seja eficiente para poder fazer essas conversões. O motorista que está transitando pela rodovia, que dá a preferência dele, que em tese não poderia, e a situação do motociclista, de estar olhando ali o comportamento real do trânsito, certo? Porque o motociclista tem que lembrar que de veículos ele está ali numa parte bem sensível, certo? Normalmente o para-choque do motociclista é o peito, é a cabeça. E não tira a responsabilidade dele de acompanhar a fluidez do trânsito, né? A atenção do trânsito. É uma coisa muito comum o envolvido no acidente achar que a polícia rodoviária, ou seja, a polícia militar, qualquer um que chegou lá a depender do atendimento, vai dizer, você está errado, você está certo. Não faz isso. Não. Quem vai determinar se a situação está certa ou está errada Isso é uma pergunta? Eu vou fazer depois, é só para não esquecer. Faz não. É juízo. Você vai ter seu advogado de acusação, o cara vai ter o de defesa dele, ou ele te acusando, você se defendendo, vocês vão para o juiz. Judicialmente que isso vai ser definido. O policial chega lá, relata o que aconteceu, se tiver autuação em lavra e tchau. A pessoa ainda fica querendo justificar para o policial, né? Não, quem está errado? Se você quiser opinar, se for um conhecido seu, ainda vai, mas não é você que vai determinar. Que a pessoa pensa assim, eu vou colocar aqui que o fulano estava errado. Você tem que chegar e relatar o que você viu. É isso mesmo. É isso aí. O atendimento, esse registro da PRF é extremamente técnica. Ela vai analisar os vestígios envolvidos ali no acidente, entendeu? Questão de velocidade da via. E você pode colocar o seu entendimento daquilo ali? Fala assim, eu entendo que fulano fez isso. Sim, pode? Sim. Nesse caso, você seria chamado como testemunha, no caso de um julgamento? E mesmo quando você não põe uma conclusão ali no seu boletim de acidente, você pode ser chamado, que você é testemunha daquele acidente, certo? Atendeu, ele já foi chamado para vários, certo? Normalmente a gente corrobora o que está escrito no boletim de acidente, até porque demora um pouquinho para a gente ser intimado a comparecer em juízo, e às vezes a gente nem lembra daquele acidente. Muito comum. Eu há pouco tempo fui intimado por um acidente que ocorreu em Abricampo, envolvendo uma van de uma prefeitura próxima aqui, teve um óbito, e eu te confesso que eu não lembro de ter atendido esse acidente. Depois, com o tempo, depois que eu fui na audiência, eu fiquei curioso, aí voltei lá no meu drive e achei algumas fotos do acidente. Mas assim,
Não lembro. Pelas fotos você recorda, agora pelo relato... Isso, não lembro exatamente o que aconteceu, lembro assim das pessoas envolvidas, socorrendo os feridos, mas exatamente o que aconteceu no acidente não lembro. E você pode relatar que passou muito tempo e você não tem memória? Sim, porque aquele documento que nós produzimos, no boletim de acidente de trânsito, é um laudo, certo? É um laudo, ele tem fé pública. Aquilo ali, no dia a gente está lançando ali todos os vestígios, tudo que aconteceu ali, inclusive registro fotográfico, certo? Medições para fazer uma perícia. Hoje a PRF produz perícia de acidente de trânsito, certo? Então, a partir dali, aquele laudo, ele serve tanto de ferramenta para uma judicialização depois, como para conseguir o DPVAT, esse tipo de coisa aí.